Tô caminhando hoje num cemitério e sempre que eu venho caminhar em cemitério eu penso sobre muita coisa. A morte é um assunto que me intriga bastante e a forma como a morte é vista aqui nessa realidade. Eu acho curioso que a partir do momento em que a gente sai do útero, a gente tá morrendo o tempo inteiro. Na verdade, vida e morte acontece o tempo inteiro, né? Porque eu não sei de onde eu vim, mas eu fui plantado e desde que eu fui plantado eu só fui crescendo e crescendo e crescendo. E eu nasci e aí eu vou vivendo e envelhecendo e eu vou morrer sem que eu possa administrar isso, sem que eu possa controlar isso. E a gente tem um apego e um medo muito grande da morte, né? Foi construído isso. Que a morte ela precisa ser muito temida. Que até certo ponto faz sentido. Já que somos animais e que a vida se manter vida, a ideia da vida é se manter vida, né? Então faz sentido até certo ponto a gente temer a morte para que a gente zele pela nossa vida. Mas a morte, ela foi vendida de uma forma que a gente passa a viver quase como se a gente não fosse morrer. A gente tenta negar esse assunto, a gente tenta ignorar esse assunto. A gente cancela a morte sempre que esse assunto vem, porque tem medo. Tem medo de tem apego. Na verdade, eu penso dessa forma. E nós temos muito apego a essa ideia do que somos. E eu acho curioso pensar sobre isso, porque sempre que a gente fala sobre viver a vida, a gente entra num ponto que é quando morrer ninguém vai levar nada dessa vida, então tem que viver mesmo, tem que fazer as coisas mesmo. Ou sei lá, se a pessoa é uma pessoa muito... Qual que seria a palavra? Muito ambiciosa, né? Vive a vida aqui construindo muitos bens materiais e às vezes até trata outras pessoas mal, rebaixa essas pessoas. Muitos dizem, quando morrer não vai levar nada. Quando você morrer, você não vai ser enterrado com as suas coisas, então por que será assim? Espero que o áudio esteja captando. A gente passou a temer muito o desprender do nosso corpo. A gente teme muito o que vem a seguir. Quase como se o que vem a seguir fosse ser vivido com isso aqui. E não, isso aqui vai virar pó. E isso aqui, e o que você acha que você é, não é o que você é. Isso aqui é o que você precisou construir para viver dentro dessa realidade. Então nada disso vai com você. E nós nos apegamos muito também aos nossos mortos, né? Talvez esse assunto seja até polêmico. Por que a gente continua carregando a dor dos nossos mortos com a gente? Você já parou para pensar se a morte ela é algo natural da vida? Claro que é lamentável. Eu sempre quando eu imagino eu perdendo alguém que eu amo muito, eu sinto, é quase como se eu pudesse sentir mesmo a sensação da saudade, que seria não poder acessar. Nunca mais essa experiência, essa troca. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, em que momento foi construído na gente esse medo de ser esquecido? Por que a gente quer tanto ser reconhecido? Por que a gente quer tanto ser memorável? Eu gosto de pensar sobre a morte e de relembrar que eu tô morrendo o tempo inteiro. De que desde que eu saí do útero de minha mãe,
E grata eu sou pelo ventre dela ter me suportado o tempo que precisou. Mas desde que eu saí desse espaço, que é até onde eu posso comentar sobre, eu tô morrendo o tempo inteiro. Eu vou crescer, eu vou envelhecer, eu vou ser enterrado. Nossa, de preferência eu quero ser enterrada diretamente na terra. Não quero que bota meu corpo dentro de concreto de jeito nenhum. Isso não faz sentido nenhum. Não quero que se apeguem a mim dessa forma. Não quero ser lembrado, não quero que meu corpo, não quero que tenha um espaço onde as pessoas ficam lamentando a minha morte, já que a minha morte é algo natural. A minha morte faz parte da vida. Eu quero que a terra me devore, é isso que eu quero. Eu consumi tanto da terra, sabe? Eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas esse tempo todo que eu tô vivendo, eu tô só consumindo, só consumindo, só consumindo. E pra no final botarem meu corpo dentro de uma pedra, pra que ele, sei lá, seja conservado por mais tempo, por quê? Eu não sou isso. Eu não sou isso aqui, eu sou a sua memória, e a sua memória tá dentro da sua mente. O seu morto, ele não é isso. Ele não é o osso dele, ele é a sua memória e ele tá ali. E quando você também morrer, tudo isso vai ser apagado. Por que é que a gente ainda dá significado pra morte? Significado tão pesado. As pessoas pagam caríssimo pra ter algum desses espaços aqui. Isso foi vendido pra você. Fizeram você acreditar muito que isso faz sentido. E eu me pergunto se a gente vivesse mais os nossos dias com essa consciência de que a cada instante a gente está se despedindo dessa experiência. Quais que seriam as escolhas que a gente tomaria? Porque eu volto ao mesmo assunto. A gente está sempre dizendo, quando toca nesse assunto de morte, que daqui ninguém leva nada. Mas por que é que a gente vive a vida querendo consumir tudo? Se desgastando, se frustrando, correndo dia após dia, atrás de mais e mais e mais, acreditando que felicidade é dinheiro, que felicidade é consumo, que viver é consumo, que viver é estar numa casa assim, assado. Isso tudo é vendido pra você. E você acredita que é seu sonho. Você acredita que você tem que chegar a algum lugar, mas você nasceu e você já tá num lugar, vivendo e morrendo o tempo todo. E como será que a gente escolheria? Como será que a gente trataria as pessoas? Como será que a gente se sentiria se a gente vivesse todos os dias e assim que acordasse você pensasse, hoje é meu último dia de vida? E eu não digo isso no sentido de você sair fazendo um monte de escolha doida, sendo impulsivo, vivendo a vida de qualquer jeito, gastando dinheiro que não tem, se endividando, não é nesse sentido. É no sentido de como eu poderia trazer mais satisfação para esse dia que foi me dado como um presente. Como que seria a nossa sociedade se a gente vivesse sabendo que tá morrendo o tempo todo, né? Eu me ponho a pensar. Se a sua vida fosse interrompida exatamente agora, nos próximos minutos, desse tempo suficiente para você se perguntar: eu tô satisfeito com as escolhas que eu estou fazendo? Como é que você se sentiria? Qual que é a sua resposta? E dependendo da sua resposta, decida. Decida ser diferente, decida olhar diferente, se movimenta. E é isso, vamos junto viver a vida mais presente, mais consciente, mais aberto e receptivo à morte, porque ela tá aqui.
Não adianta negar, não. Não adianta evitar falar nada. Você tá morrendo agora. Agorinha. Pega suas fotos, vê você criança. Se olha no espelho, fica pelado na frente do espelho, se olha, vê como é que você tá. Já passou todo esse tempo. E você tá morrendo. E eu acho que tá na hora de passar a questionar mais se você tá vivendo pro sonho de alguém, se você tá vivendo pra uma construção muito antiga que foi implantada aqui, ó, na sua mente, ou se você tá vivendo a sua vida, a sua experiência, se você está vivendo no seu lugar, que foi o momento em que você nasceu e você chegou aqui. Essa é a vida. Até logo. E se de repente a gente usar a dor deles para fazer eles guardarem os seus mortos e a gente lucrar com isso? É isso aqui. Um espaço vazio, cheio de lamento.